Veja o que eu vou trazer para o nosso final de semana. Essa linda chaleirinha de porcelana com alguns pedacinhos em dourados. É mesmo para quem está começando a pintar tecido agora, tá? É para iniciantes, gente. Então, vou fazer tudo aqui de forma simples, fácil que você possa entender, tá bom? Boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã. E espero que você goste, tá? As tintas eu não vou dar o nome ainda, porque esse tipo de pintura a gente vem descobrindo no momento em que a gente faz pelo dourado, né? Ele emite muito reflexo, muita luz, muitas sombras, e a gente só vai descobrindo isso aqui na hora da pintura, tá? Então, misturinha, né? Muita misturinha, tá? Então, vamos aqui para essa linda pintura. Aqui tem uns pedacinhos, gente, muito pequenininho, com um tonzinho aqui, que eu vou trabalhar aqui com papaya, marrom café, umas cores assim, que eu vejo que bem parecido, tá? Então, eu vou começar aqui, como é muito pequenininho isso aqui, eu vou começar. Esse aqui da Acrylex, ele é de contorno, ou melhor, ele já foi para contorno. Hoje ele é para me auxiliar aqui. A cerda dele vai ficando emboladinha, ele vai ficando usadinho, velhinho, vai ficando toda emboladinha essa cerda. A gente vem e corta a cerda aqui do jeitinho que ele possa servir, tá? Aqui eu vou trabalhar para começar com o papaya. Nem vou lavar o pincel porque eu vou pegar com a mão leve para não sujar o marrom café. E clareador. Faço uma misturinha leve aqui, porque veja o tamanho disso. Olha, não posso pegar aqui outro pincel, tá? Clareador, tinta bem diluída. Então, com o pincel para lá e para cá, eu vou pintando esse mínimo de pedacinho aqui, gente. Mas olha, tem que ser pedacinho pequeno, não esfumaça, tá? Ele não é pincel para esfumaçar, mas no caso aqui, eu venho agora, olha, mínimo do papaya puro e vou passar por cima dessa misturinha. Então, como a tinta está bem diluída, ainda estou usando o clareador, eu consigo cobrir as traminhas, tá? Agora estou com o pincel número 2 também da Condo. Veja como ele está usadinho. Olha, a cerda já está na metade, mas é firme, é macia ao mesmo tempo. Também muito bom para trabalhar, gente. Isso aqui foi comidinho pelo tempo, tá? Com o siena natural, ponho aqui pouquinho, não precisa muito. O clareador. Esse pedacinho aqui que eu faço agora, eu já posso fazer com esse pincel número 2, tá? Ele vem até aqui, pertinho da chaleira, do corpo da chaleira. Dou uma leve esfumaçada com o pincel meio que deitado. Aqui. Desse pedacinho aqui, ó, tá vendo essa marquinha? Deixei já tudo marcadinho pra gente não se perder, né? Eu digo a gente porque eu não gosto de riscar minhas pinturas depois dela pronta. Então, eu prefiro riscar. Na hora de passar a tinta, aí o lápis, não aperte muito o lápis no carbono, tá? Se você já tira a mão livre, às vezes eu tiro a mão livre, mas aqui, como é bem detalhado, eu tiro com o carbono. Aqui nesse pedacinho, olha, pequenininho também. Estou com o siena puro. Vou lavar o pincel com um pouquinho do marfim. Ponho aqui, é mínimo, tá? Tudo aqui é bem pouquinho. Porque nesse pedacinho aqui, pra mim, ele é bem clarinho, mas não é um clarinho com a tinta branca, tá? É bem perto
dessa cor que eu estou fazendo aqui. Faço aqui também o mínimo. Limpo o pincel e volto pro siena natural, porque esse siena vem até aqui. Continuo com o pincel número 2 da Condor, clareador, o siena natural. Vou passar aqui, olha, ao redor dessa que eu fiz agora com o marfim, tá? Ficou aqui um pedacinho do tecido sem tinta, porque é com a tinta branca. Voltei para esse pincel, olho no siena. E venho nesses pedacinhos aqui também. É o mínimo aqui de tinta. O mínimo aqui de tinta. Tô com siena, tá? Dou uma leve esfumaçada com o pincel, assim, ó, de vai e vem. Com o marfim, pego com a mão leve para não sujar o marfim, porque eu passo sobre esse aqui. Gente, os pedaços são tão pequenos. Com o mínimo também da tinta branca bem ralinha, eu passo sobre esse mínimo de pedaço aqui, ó, espaço, né? Do ladinho do marfim. Já aproveita essa tinta branca, tá tão ralinha que quase nem precisa do clareador. Ponho ali. E vou trabalhar também essa tinta aqui já, porque ela vai secar meio que sujinha do siena, ficando uma cor muito bonitinha, tá? Limpo o pincel com o siena, eu vou acertar, porque é menor aqui. Limpo o pincel e venho com a tinta branca aqui. Todas essas tintas precisam ser trabalhadas antes que elas sequem, tá? Olha, siena. Vou acertar aqui, eu venho ainda com a tinta preta aqui nesse meio. Sépia, depois a tinta preta, tá? Aqui também é pequenininho. Acerto tudo com esse pincel. Esse pensamento de pincel, lindo. Eu adoro trabalhar com esses pincelinhos. Com esse aqui, pego o siena e vou passar aqui. Não vou passar muito, tá? Ele vem até aqui. Mas eu não vou preencher todo. Veja que eu vou deixando um pedacinho sem tinta, um pedacinho lá, um pedacinho cá. Com o clareador é que eu venho, veja. Não tem tinta praticamente, aqui é o clareador mais, tá? Um pingo do caramelo. Olha, completamente ralinho também. Pego o clareador, ainda vou diluir mais aqui. Deixando todo aqui, tá? Venho para essa pontinha, que eu passei mais o clareador do que o siena natural, e vou passar também esse pensamento de caramelo aqui.
sigo, tá vendo, ó, o desenho dessa alça, olha só. Clareador, vou unir essas tintas. Lavo esse pincel com um pingo do marfim. Por isso que essas tintas têm que estar molhada ainda, tá? Não posso deixar essa tinta secar aqui. Ela vem até aqui, espalho. Volto para esse pincel, eu sépia. Aqui vai ter uns pedacinhos da tinta preta, tá? Mas eu faço primeiro uma base com o sépia. Ela vai caminhar por aqui. Este é o sépia. Pego o pincel número 2. Viro o pincel para trabalhar essa parte aqui de baixo. Já passo sobre o risco do carbono, tá? E venho com ela caminhando. Vou chegando nessa parte, pego um mínimo do caramelo. É o mínimo mesmo, gente, nem vou deixar aqui. Trabalho esse caramelo junto com o sépia, um pouquinho do siena que eu tinha passado primeiro, tá? Tem mais pra cá, mas tem que ser mesmo com um pincel minúsculo. Sépia. Pouca tinta, porque a gente volta arrumando, tá? Antes que essa tinta aqui seque, eu volto trabalhando aqui com a tinta preta também, tá? Com a tinta branca bem ralinha, clareador. Peguei esse pincel aqui também, olha, número 10, tá? Da Condos. Esse aqui eu já comprei, esse aqui eu já comprei ele lixado, aparado. Mas a gente sempre faz um reparo antes de começar a usar, deixando ele do nosso jeitinho, tá? Pincel, material, ferramenta de trabalho é muito pessoal. A gente precisa se adaptar e adaptando ele conforme a gente precisa usar, né? Ele sai daqui, clareador, esfumaço para valer, vai ficando uns pedaços sem, tá vendo? A tinta branca, porque eu volto aqui com um pedacinho da tinta preta. Com essa brochinha número 4, essa de cor. Com essa brochinha e a tinta branca, aqui vai ser, o espaço aqui é maiorzinho.
peguei sujando o mínimo, pego o clareador, porque nesse pedacinho aqui vai ser o mesmo caso daqui. Ele é branco, mas não vai ser tão branco quanto aqui. Quando eu volto trabalhando com a tinta branca e a tinta cinza claro, eu passo por cima dele aqui também, tá? Pouca tinta, mais clareador do que tinta. Passo sobre leve com a mão, tá vendo? Em cima do risco, para não apagar esse risco. Bom, vou deixar aqui dar uma descansadinha, vou agitar as tintas, tudo aqui direitinho e já volto. Passei a tinta, secou. Agora eu vou trabalhar na alça. Agora eu venho com um pouquinho do amarelo canário, vou botar aqui que tá limpo, né? Aqui no momento eu estou com amarelo canário, caramelo e amarelo ouro. Vou começar aqui um pedacinho com o amarelo ouro, bem pouquinho, gente. É uma área bem pequena esse aqui. Já entrei borrando. Olha, clareador. Já vou logo cobrindo aqui a parte do carbono, tá? Passe com clareador, porque assim você cobre bem as traminhas do tecido, caso ainda tenha ficado, tá? Amarelo ouro aqui também, aqui. Vou limpar o pincel. E venho com um pingo mesmo, gente. Vou até botar aqui, que é pra você ver que é pouquinho. Por cima desse amarelo ouro aqui, eu venho com o caramelo, tá? Já ia falar canário. Limpo o pincel. E venho nesta segunda, você vê que aqui tem 3 divisões, né? Uma eu fiz, passei amarelo ouro em tudo. Nesse primeiro eu passei o amarelo ouro com canário, com caramelo. Agora eu venho tudo com C, né? Agora eu venho aqui nesse meiozinho com o amarelo canário, tá? Passo, limpo o pincel e espalho essa tinta. Peguei agora sobre esse pedacinho aqui da parte de dentro, eu venho com a tinta branca sobre o amarelo ouro, tá? Veja que aqui eu trabalhei tudo com o amarelo ouro, mas agora eu venho com outro por cima pra gente buscar ali um efeito bem parecido com o efeito que a gente vê. Vou continuar com esse pincel aqui, tô com caramelo, tá? O caramelo. Caramelo, limpo o pincel e venho com o amarelo ouro por cima do caramelo, tá? Olha, aqui eu fiz o contrário. Aqui eu passei o amarelo ouro e vim com caramelo. Aqui eu passei o caramelo e venho com o amarelo ouro por cima. Com o sépia. Deixo também aqui, eu pego o clareador. Nessa parte aqui, passo o sépia e avanço o mínimo para cima desse caramelo que eu passei aqui também, olha, deixando um meio avermelhadozinho, tá? Esse sépia. Você vai gostar, faz aí. Essas cores são lindas, tá? Olha, fica um sépia meio avermelhado. Vou acertar aqui.
e vou trazer para cá. Lavo o pincel. Aqui tem um pedacinho com uma tinta preta, bem pouquinho. Mas primeiro eu faço uma base com o sépia. Não passo tinta preta direto aqui. Como você pode ver, tudo aqui é trabalhadinho, né? Essa tinta preta vem até aqui, olha só. Estou com o sépia, para depois voltar com a tinta preta, olha. Eu vou amarelar um pouquinho mais isso aqui, porque é mais clarinho. Com a mão leve, pego o amarelo canário, passo sobre, pego o amarelo ouro, começo desse pedacinho aqui, estou com o pincel número 2, a cerda dele não é tão macia, mas também não é uma cerda dura, é uma cerda firme. Precisamos de cerda firme para trabalhar esses pequenos detalhes, senão a gente, desculpe, senão a gente sai borrando tudo, tá? Sem lavar o pincel mesmo, eu pego caramelo de novo. Sem lavar o pincel, pego esse pouquinho do sépia sobre o amarelo. Viro o pincel, porque agora eu passo nesta parte de cima, para não borrar e não acrescentar esse desenho, tá? Lavo o pincel. Aqui eu estou com o marfim. Estou passando o marfim. Lindinha, lindinha, eu tô gravando. Aqui, como o sépia, onde eu vou trabalhar com o sépia, tinta preta sobre o sépia, eu vou trabalhar com a tinta branca sobre o marfim, tá? Tô só deixando dar uma descansadinha ali. Enquanto isso, eu venho adiantando aqui. Aqui vai ter a tinta preta, por isso eu venho com o sépia, tá? Não esquece, onde eu passo sépia, eu venho com a tinta preta. Onde eu passo o marfim, eu venho com a tinta branca, tá? Olha, mas veja que eu não cobri totalmente esse marfim, ficou, ó, a beirinha aqui, porque eu venho com a tinta branca por cima. Passo o sépia. Se tiver algum risquinho torto aqui, gente, agora é a hora da gente acertar, tá? Às vezes a gente tira a mão livre, fica um borradinho ali, fica um risquinho torto cá, a gente acerta na hora da pintura, tá bom? Com esse pincel número 2, muito cuidado. Quando chego aqui, veja o que eu faço. Sobre um pouquinho dessa tinta branca, esse detalhe aqui é com a tinta preta. Saio daqui, olha só. Tudo isso aqui vai ser com a tinta preta.
pego o mínimo do marfim, aqui, olha a cor que eu vejo aqui. Peguei o marfim, fingi que sujo nesse sépia, limpo no tecido, pano, tá? Deixei todo ali. E aqui, por exemplo, olha, o que eu faço, ó. Gente, dá umas cores muito bonitas pra gente, tá? Muito. Pouquinho mais do marfim. Ih, nem vê. Ó. Pouquinho do sépia, mínimo. Limpo no pano. E vou encardir isso aqui, olha só, um pouquinho, tá? Olha só, pego daqui de cima desse sépia, trazendo o mínimo aqui pra cima. Aqui eu deixo porque é bem branquinho, tá? E é marcadinho também. Normalmente, esses detalhes são marcadinhos, tá? E que bonitinho, né? Vou deixar descansar assim como aqui, tá? Vai dar uma secadinha, não tem problema, tá? Esses detalhes, esses efeitos, a gente pode fazer mesmo sobre a tinta seca, tá? Fica até mais bonito, porque vai aparecer mais a última tinta que a gente põe, né? Aqui eu passo, olha, aqui eu tenho um desenho, aqui eu tenho dois desenhos, né, que é onde está esse pedacinho da tinta branca, e aqui eu tenho um. Nesse último, eu vou trabalhar com o caramelo. Opa, botei lá na tinta suja. Ui, botei a mão em cima da pintura molhada. Vou fazer esse pedacinho aqui, ó, com caramelo. Esse caramelo vem até aqui. Vou lavar o pincel. Venho com o marfim sobre o caramelo. E vou ir, tem um carocinho aqui, pegar mais um pouquinho. O marfim sobre o caramelo. Aqui ainda vai ter um contorno com a tinta preta também, tá? E veja, gente, aqui tá bem próximo, tá? A cor que eu tô tentando reproduzir ali na minha peça. Pego o clareador, aqui tá calor. Começou a dar uma chuvinha ontem à noite, que delícia. E depois parou. Cada misturinha que eu faço aqui é uma cor mais linda que a outra, tá? Aqui eu vou passar o caramelo puro. Veja que o caramelo trabalha bastante aqui, né? Caramelo. Trago esse... Posso sujar aqui em cima dessa tinta branca, porque, olha, eu vou reavivar. Essa aqui é bem branquinha, então não tem problema não. Para tirar o... Para ajudar aqui, como o espaço é pequeno, depois eu volto. Por cima desse caramelo, eu venho com um pensamento do sépia, tá? Então, gente, olha, namore a pintura que você fizer a primeira vez. Porque na segunda, não consegue, tá? Nem eu consigo. Consigo mesmo. Vou pegar o clareador, porque aqui eu estou no tecido puro. E volto com um pouquinho do caramelo sobre o sépia, para tentar encontrar a cor ali, tá? Vai ficando aqui também um pouquinho. Agitei as tintas. Estou voltando com o caramelo, marfim e o papaya, tá? Aqui eu vejo também um tom de papaya, por isso eu vou tentar fazer essa cor, tá? Essa combinação. Aqui me dá meio que um tom sobre tom, por isso eu venho com um pouquinho do caramelo. Você vê que o caramelo trabalha bastante aqui. Clareador, vou esticar um pouquinho esse caramelo aqui pra cima, olha.
Olha, não espalho toda essa tinta, você vê que um pedaço ficou mais ou menos e o resto é clareador. Por quê? Pego o meu papaya com o pincel sem lavar, porque ele está limpo, sem tinta. Sobre esse caramelo, olha, eu venho com o papaya, gente, meu Deus do céu. Eu ainda tenho que gravar essa cor que eu tô fazendo aqui, porque aqui o reflexo dessa alça é a mesma cor. Um pouquinho do papaya clareador para ajudar aqui. Aqui eu estou com o marfim sobre um pouco desse papaya. Meu Deus, que cor linda! Com esse pincel sujo, eu venho trazendo aqui pra cima, tá? Dessa aqui, olha só, trago até aqui embaixo mesmo. O marfim vem avançando pra cima de todas essas cores, tá? E tá lindo, gente, tá lindo. Faz aí que você vai gostar. Olha aqui, nesse cantinho aqui, ó. Tá vendo? Quase não aparece que é amarelo. Aqui também, pouquinho. Esse aqui é o canário, tá? Que também trabalha bastante nesses supostos dourados. Aqui também, um pouquinho. Gente, paciência, tá? Muita paciência. Aqui eu venho com o caramelo. Deixo esse pedacinho aqui porque ele é trabalhadinho também, mas eu prefiro fazer depois porque é com aquele pincel minúsculo, tá? Clareador e o caramelo. Com uma sujeirinha mesmo aqui do sépia, passo aqui, sobre esse último caramelo que eu fiz agora, tá? Aqui, ó. Quando eu chego aqui, eita, Jesus amado, perdi. Vou lavar o pincel e pegar de novo, porque ali eu me perdi. É porque é o mínimo de tinta, tá? Como você pode ver, ó, tô catando essas beirinhas do prato porque é pouco, né? Limpei no pano e vou dar uma circulada um pouquinho aqui, ó, ao redor desse amarelinho canário que eu passei, que é com um pouquinho mais sombreado. Então, eu venho com a sujeirinha do sépia aqui, ó. Bem aqui, ao redor desse amarelinho. Não pego todo esse pedaço. Aqui já deu uma leve secadinha. Estou voltando com o pincel da Condor. Esse é o número 2. Como eu disse, a cerda dele é muito molinha. Não dá para cobrir trama de tecido porque ele é mole demais e amassa. Então, mas para trabalhar sobre uma outra tinta, ele já serve, tá? Cortei um pouquinho dos lados, cortei um pouquinho na parte de baixo, olha só. Diminuí para ele endurecer um pouquinho, ficar mais firme. Na parte da tinta preta, agora eu vou trabalhar com este pincel, porque eu vou refazer, né? Então, pego só de um ladinho, porque tem detalhes aqui, gente, minúsculo, precisa ser feito com esse pincel. Olha, desculpa aí se minha mão ficar um pouquinho na frente, porque eu vou pegar esse pincel aqui com a tinta preta.
Olha a paciência que precisamos ter. É um mínimo de tinta, tá? Fica sendo um contorninho até difícil para pegar aqui na tinta, mas a gente precisa, tá? Vou contornar, ela é toda contornada com a tinta preta e olha o tamanho desse contorno. Saí aqui, depois eu acerto esse pedacinho, que ela vem mais aqui. Saio daqui, eu vim pra cá até aqui, agora daqui eu pego, olha só. Oi, tinta nem veio. Aqui nesse risco e vou direto até aqui embaixo. Aqui, ó, a tinta preta. Esse vídeo vai ficar um pouquinho alongado, mas é necessário, tá? Olha, pego acertando aqui, acerto aqui, aonde passei o sépia, eu passo a tinta preta, ficando esse pedacinho aqui em branco, porque aqui é com a tinta branca, tá? Então, vou deixando esses pedacinhos da tinta branca pro finalzinho, que já prefiro, né, que eles sequem, tá? Viro o pincel, a tinta pro lado de baixo aqui pro lado de dentro, porque com o pincel em pé, olha só o que eu faço. Só um pouquinho. Essa alça aqui é larguinha, com esse pedacinho com a tinta preta. Esses mínimos pedacinhos aqui também acerto depois, tá? Pincel em pé, para conseguir realmente distribuir essa tinta. Pra cá tem um pedacinho com a tinta preta, mas eu vou pegar o pincel de contorno. E agora, para não ficar um vídeo longo demais, gente, eu fazendo a mesma coisa, tenta gravar onde ela passou o sépia e ela vai passar a tinta preta, por isso não fica difícil para você ver, tá? Vai ter lugarzinho aqui que eu vou precisar virar essa tábua, para não correr o risco de borrar tudo, tá? Olha, aqui a tinta preta. Então, aqui, cadê? Tá aqui. Aqui é a tinta preta. Eu emendo aqui nesse pedacinho bonitinho que eu fiz, tá? Olha. Ih, gente, tô com a mão em cima dessa. Ainda não tá molhado, mas tá úmido. Mas não quero correr o risco de borrar aqui minha pintura, né? Por isso, a gente precisa ter cuidado. Vai ficar um risquinho lá, outro cá com a tinta de baixo. É assim que eu vejo, então não precisa, tá vendo? Aqui, ó, dá pra você ver bem bonitinho, né? Aqui eu vou acertar. E assim, eu vou fazer sobre o sépia, onde tem sépia, eu vou passar a tinta preta. Como eu disse, tem lugar aqui que eu preciso espalhar, virar a tábua, tá? Senão eu saio manchando, borrando, acrescentando. Não quero isso na minha pintura, tá? Então, vou terminar aqui todo o detalhe com a tinta preta, depois vai ficar bem fácil para você ver onde tem a tinta preta, né? Sempre lembra, onde ela passou o sépia, ela vai passar a tinta preta, ficando bem facinho para você, tá bom? Passei a tinta preta, vê que não ficou difícil de você ver, né?
aqui. Eita, gente, olha aqui onde pingou. Eu nem vi, foi daqui, ó. Tá vendo? É um perigo na hora de limpar o pincel. A gente precisa ter muito cuidado, tá? Então, olha, antes que seque, pega o paninho, ó. Como eu ainda vou trabalhar aqui, se eu fosse, já tivesse pintado, se já tivesse pintado aqui, o processo seria outro. Mas como eu ainda trabalho sobre o corpo dessa chaleira, eu apenas limpei com pano, tá? Com esse pincel de seda longa da Condo, tô ajeitando meu óculos que ele está caindo. Olha, molho é um mínimo de tinta. Por quê? Preferi deixar para contornar esse com esse pincel e você vê também, tá? Porque é um contorno minúsculo. Eu não posso aumentar essa alça, por isso eu venho com esse pincelzinho de contorno, tá? Já certo. Se tiver algum pedacinho tortinho, como eu disse, vamos acertar agora, tá? E... oh, Deus amado! Sempre digo que também é essa hora da gente levar o nosso pensamento em nosso Deus, conversar com Ele, porque não podemos pensar em mais nada aqui, tá? Como nosso Deus é presente a todo instante em nossa vida, Ele nos ouve sem nos tirar atenção, porque é um trabalho lindo, digno, criado por Ele. Ele nos ensina aqui em todas as nossas dificuldades, e quando você está concentrado aqui com Ele, nele, aí, minha filha, aí, gente, olha, não adianta, tá? Você não erra nada, você não borra nada, você não acrescenta sua pintura. E vamos aqui fazendo esse lindo trabalho, tá? Esse pedacinho que vai ser com a tinta branca ficou. Tudo aqui que vai ser com a tinta branca ficou pro finalzinho. Depois venho reavivando também esse tom aqui em cima. Mas aí precisa estar, olha, tudo aqui completamente seco, tá? Por quê? Já pensou, se eu trabalhar com a mão aqui em cima agora, eu vou borrar tudo, tá? Então, enquanto aqui vai dando uma secadinha, para não ficar um vídeo longo demais, eu faço essa xícara, dessa vez eu não gravo a xícara, tá? Enquanto ele seca, eu vou adiantando aqui a xícara, tá bom? Mas eu vou usar aqui na xícara as mesmas cores que eu estou usando, porém, é uma xícara junto com um objeto que tem também um suposto dourado, ela também tem, mas não quer dizer que ela tenha os mesmos reflexos e cores que tem aqui, tá? Nesse bule, nessa chaleira, tá bom? Com o caramelo, procuro não sujar nem aqui, tá? Porque aqui esses pedaços são bem clarinhos, então vou procurar não borrar, porque eu sou mestre em borrar, né? Não é falta de atenção não, sabe? É falta de olhar o que tá fazendo. Aqui tem um pedacinho com a tinta branca, eu já marquei. Tem um pedacinho aqui também que eu já marquei. Então eu posso vir trabalhando. Depois aqui vai ter um pedacinho com a tinta de cor, que eu acho que vai ser o sépia, gente.
vai ser um contorno mesmo, limpo, onde eu tiver pego muita tinta, né, com clareador, que o meu clareador está bem ralinho. Trago até aqui, olha, o mínimo, tá? Pouca tinta, tudo aqui. Lavo o pincel, logo em seguida, nessas partes mais claras aqui, eu venho com o papaya, também eu vou fazendo com muito cuidado, para não sujar, tá? Um pouquinho do clareador, mesmo que eu já tenha passado com o caramelo. Vou trazendo pouco aqui para cima do caramelo, ó, levanto a mão para não deixar muita tinta, menos que eu deixei aqui, tá? Estou deixando um pedacinho aqui do tecido sem tinta. Veja que o risquinho tá aparecendo aqui, porque é 1 milímetro. Na hora isso aqui a gente consegue trabalhar sem borrar, tá? É um mínimo mesmo, porque depois esse pedaço mais claro vem aqui, nessa parte é mais sombreado, tá? Mas aqui no meio, que é um pouquinho mais de sombra, aqui é mais claro, então eu vou procurar seguir, olha, com o amarelo canário, vou passar sobre essas duas cores, que foi o caramelo com o papaya. Molho o mínimo no clareador, porque tá secando rápido, gente. Como eu falei aqui, hoje tá bem calor, né? Tá sempre formando para chover. Ontem começou a chover um pouquinho, depois parou. Então aqui, por enquanto, é só isso. Lavo o pincel com o caramelo puro. Eu vou passar aqui com cuidado também. É um pouquinho mais sombreado isso aqui, tá? Assim como aqui. Com o mínimo da tinta sépia, bem pouquinho. É um mínimo mesmo, olha, eu vou deixar ali, que ainda peguei muito, deixo todo aqui. E vou sombrear um pedacinho. Aqui, não avanço muito para cima dessas cores bonitinhas. Com o mínimo também do sépia. Venho desse ladinho, faço a mesma coisa, espalho. Não pego mais tinta, não lavo o pincel, porque nessa direção aqui me dá um pedacinho mais sombreado, mas não pego tinta, eu vou usar o que está no pincel, tá? Olha só, vou e volto. Nesse pedacinho onde eu fiz, onde eu passei essa tinta branca, eu venho com um pouquinho do siena natural, é pouquíssimo, tá? Não é muita tinta não, olha. Estou com o pincel número 0, não, desculpe. Estou com o pincel número 2, eu já estava, né, trabalhando com ele, tá? E vou passando mesmo sobre essa tinta branca, porque eu volto refazendo ela, tá? Então, olha só. Vou passando com cuidado para não borrar a bandeja, porque aqui já está na direção da bandeja. Esse pedacinho aqui. E sigo aqui agora, mesmo por cima da tinta branca, tá? Vou lavar o pincel, vou pegar um pouquinho do amarelo canário também, que é uma corzinha que eu vejo bem próxima a isso que eu estou fazendo aqui, tá? A gente segue, né? Conforme a gente vê.
Como falava minha mãe, a gente dança conforme a música. Com um pouquinho do siena, vou trabalhando sobre esse canário junto com o siena que já estava, um pouquinho do clareador, sombreando um pouquinho mais essa parte aqui de cima. Agora já não passo sobre a tinta branca, tá? E na mesma direção que eu fiz esse pedacinho mais sombreado, eu faço aqui também. Com o siena puro, eu passo nessa parte aqui embaixo. E veja que nada a ver, né, com essas outras cores, tá? Então, o dourado é assim, né? Cada hora ele mostra uma cor pra gente e a gente vem. Limpei o pincel, nem precisei lavar, não precisa lavar, tá? Apenas limpei no pano. Com o sépia, eu vou passar sobre esse siena que eu passei agora, tá? E já venho contornando sobre o risco do carbono que está aqui. Detalhe que eu volto com a tinta preta sobre essa que eu tô passando aqui agora, tá? Mas que também é um tom muito bonitinho. Veja que não cobri totalmente, né, o siena. Ficou, tá vendo, aparecendo ainda a parte do siena. Um pouquinho do sépia, vou acertar aqui. Esse pincel aqui é o número 2, se não conseguir com ele, pegue um 0 se você já tiver aí. Eu vou circular ao redor daquele pingo da tinta branca que eu passei, né, aqui, que eu pintei antes, e agora eu passei a tinta por cima, mas com esse sépia eu não passo, tá? Tem um carocinho aqui. Eu faço aqui, porque eu venho com a tinta preta aqui, tá? Viro o pincel e vou passando por cima dessa tinta branca, tá? Dando uma leve contornadinha por aqui. Tem um detalhe até aqui, mas eu deixo para fazer também depois que eu venho com o pincel de contorno. Estou procurando agora fazer todas as cores com o suposto dourado, para depois voltar e fazer a parte do corpo de toda a chaleira, tá? Agora, como tudo aqui precisa secar pra gente voltar trabalhando sobre, eu deixo esse aqui secar também. Vai secando aqui. Como não preciso ficar com a mão em cima dela, eu vou adiantando o bico, tá? Olha esse bico. Eu vou trabalhar aqui com a tinta cinza, claro, a tinta branca e um pouquinho do azul bebê. Eu vejo uns lugarzinhos aqui meio um tom de azulzinho, tá? Mas, caso você não tenha, vê um azul bem clarinho que você tenha e faz a misturinha. Olha, o azul hortênsia, por exemplo, ele é muito bom pra gente fazer essas misturinhas com a tinta branca, tá? Nesse pedacinho maior, eu passo a tinta cinza. Estou agora com o pincel, gente, número 10. Ele é da Condor, já comprei ele paradinho, lixadinho. Mas pela ponta dele ser fina, a gente consegue trabalhar aqui numa boa, tá? Ele não se espalha muito.
esfumaço, seguindo o desenho do bico. Vai ter lugar pequenininho que eu vou precisar trabalhar com o pincel menor. Aqui é o cinza. Nesse pedacinho aqui é o cinza. Aqui é o cinza clarinho, que eu venho com a tinta branca já também. Olha, esse pedacinho do tecido que está ficando sem tinta, ele me dá bem uma corzinha daqui, tá? Então, não lavo o pincel porque não tem tinta aqui. Vou passar sobre esse cinza claro essa tinta branca. Esfumaço. Cuidado para não acrescentar essa pintura. Este cinza precisa estar molhado ainda, tá? Pra gente trabalhar aqui, ó, sobre ele, para misturar essa tinta branca com o cinza, ficando aquele cinza bem clarinho e não mudar muito ali a forma, tá? Com um pouquinho do cinza e um pouquinho do branco, olha, os dois juntinhos, clareador. Vou trabalhar também sobre esse aqui, clarinho também, tá? É o cinza, mas é um cinza mais claro. Passei aqui. Movimento do pincel de vai e vem. Restinho aqui apenas, olha, da tinta branca que já não tem nada, tá? Não tem nada mesmo, ó, vou deixar aqui pertinho que é pra você ver, ó. E vou trabalhar sobre essa parte que eu fiz primeiro. Não vou pegar mais tinta agora, eu só apenas vou espalhar, porque é um pouquinho mais sombreado do que esse e esse, tá? Clareador. Depois, se for necessário, a gente volta arrumando essas tintas sempre, né? A gente sempre volta. Encosta o dedo, não está sujando, tá vendo? Tá colando, mas já não tem problema porque eu vou trabalhar sem manchar aqui, tá? Cinza claro. Nesta parte aqui, ela é mais sombreadinha, tá? Clareador, cinza claro. Cuidado para não sujar essa parte já pintadinha aqui também, colorida, né? Ó. Eu seguro com a mão bem perto da seda, porque assim dá mais firmeza pra gente, tá? E isso às vezes acaba a gente ficando, né, com a mão na frente. Cinza. Aqui é um pouquinho mais sombreado, onde eu passei mais esse cinza. Com o mínimo do azul bebê, vou trabalhar sobre este cinza claro, tá? Parece mesmo essa corzinha aqui pra mim. Trago esse azul bebê, não vou botar nem clareador porque ele tá bem ralinho, tudo uma aguinha aqui me enchendo, tá? Eu gosto de trabalhar com tinta assim, porque eu gosto de voltar refazendo. Se eu volto, vou pegar só um pouquinho no clareador aqui, porque tá no tecido puro. Se eu passo uma mão de tinta muito grossa e volto com outra, vai ficar tecido seco, duro, tá? Igual um plástico, olha. O mínimo da tinta branca, pego nesse pedacinho aqui. É lindinha, só nesse pedacinho, tá, filhinha? E vou trazendo, avançando o mínimo para cima dessas duas cores. Com o cinza puro, passo aqui também.
Respeito aqui a tinta branca. Ó, pincel em pé. Sobre esse cinza claro, pincel também em pé, eu venho com o azul bebê, que também é mais sombreado isso aqui, tá? Sobre esse cinza aqui do meio, vou pegar o mínimo do azul bebê, mínimo mesmo, tá? Vou limpar no pano, com o pincel puro, eu vou passar aqui, só para dar uma corzinha nesse cinza. Faço a mesma coisa, deixo todo ali, limpei no pano e vou passar aqui também. Esse mínimo aqui que não tem nada, passo aqui. Bem, estou fazendo essa chaleira de forma simples, bem delicada, cores suaves. É mesmo para quem está começando a pintar tecido aqui agora, tá? Espero que você goste. Eu trago a chaleira e, se Deus quiser, na parte final eu também já venho trazendo o acabamento dela e o vídeo da bandeja, tá? Espero de verdade, gente, que eu ajude a vocês aí a descobrir maneiras simples, fáceis de pintar, porque quando estamos começando realmente é bem complicadinho, mas eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Então, obrigada, meu Deus, em primeiro lugar. Obrigada a você que se inscreveu, que vai se inscrever. Espero que você goste, dê o seu like, compartilhe, divida com alguém, né? Sempre digo, lá tem alguém te aguardando, não se esqueça. Então, um abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Um feliz final de semana para todos nós.